Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia que eu falo um pouco mais sobre macroeconomia e confesso que foi um vídeo muito difícil de fazer porque hoje é sábado, amanhã é eleição. Então acho que todo mundo só quer saber de eleição e eu pensei até em não fazer vídeo, mas até porque eu não quero ficar falando sobre eleições. Enfim, eu resolvi fazer porque o pessoal aqui dentro falou que era legal fazer. Eu acho que o que saiu dessa semana de indicador interessante foi exatamente o IGPM, né? E o IGPM mostrou outra deflação, inclusive uma deflação mais forte. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tirando direto da fonte da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que é a empresa que divulga o IGPM, que calcula o IGPM já há muitos anos. E a gente no final vai falar sobre uma empresa que talvez tenha problema com essa queda do IGPM, queda que ainda deve continuar e talvez a gente tenha uma inflação negativa em 12 meses no ano que vem, vocês vão ver por quê. E uma empresa que deve se beneficiar disso, tentei pegar empresas não óbvias, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o vídeo vai ser bem interessante, até porque o nosso canal está focado no mercado financeiro e não está focado em eleições. Bom, toda vez que a Fundação Getúlio Vargas acaba divulgando o IGPM, ela faz uma apresentação que é muito interessante, porque além da gente ver o número, né, tanto no mês quanto no ano, a gente consegue ver tendências, né? E o IGPM, para quem não sabe, é um índice, tá, de inflação que ele é calculado do dia 21 do mês anterior até o dia 20. Então esse agora que eu vou mostrar vai ser de 21 de agosto a 20 de setembro. Alguns vão falar assim, mas eu gosto do mês cheio. O mês cheio é o IGPDI, que é o mesmo racional de cálculo, só que ele acaba saindo lá para o dia 8, 9 de outubro, né, que seria o de setembro. Então o IGPM acabou sendo muito utilizado para reajuste de aluguéis, exatamente porque o aluguel tinha que ser pago até o dia 5 de cada mês, o cara tinha que emitir o boleto, e qual era o índice que tinha pronto? O IGPM, porque ele fecha no dia 20. E o IGPM ele é dividido em três partes, tá? Ele tem o IPA, que era o antigo índice de preço atacado, hoje chama de índice de preço ao produtor amplo, e ele tem 60% do peso. Tem o índice de preço ao consumidor, que aí sim a metodologia é parecida com a do IPCA, embora não seja igual. E a gente tem o INCC, né? O IPC com 30% e o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, com 10%. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no IGPM e aí depois a gente passa para as empresas, tá? Então agora eu vou aproveitar para compartilhar a tela aqui e a gente já começa aqui com a evolução dos IGPs, né? Por quê? Porque você tem o IGP-10, que é do dia 11 ao dia 10, o IGPM, que é do dia 21 ao dia 20, e o IGPDI, que é o mês corrente inteiro. Então eles vão acabar andando mais ou menos parecido, porque é a mesma metodologia de cálculo, e a gente percebe aqui que desde julho começamos a ver aqui deflações. Tá? Deflação aqui no IGPDI já há 2 meses, e no IGPM há 2 meses agora também. O IGPDI deve ir para o terceiro mês, no final agora de setembro, quando sair o resultado no início de outubro, como eu expliquei antes. Então a gente vê aqui que eram valores acima de 1%, alguns meses chegaram até acima de 2%, e agora a inflação começa a ceder aqui. Tá? E aqui a gente consegue ver isso muito claramente, mas eu não gosto nem tanto desse número aqui. O que eu gosto desse número é para mostrar o seguinte: a gente no final do ano passado, a gente chegou a ter alguns meses, tá, de deflação, inflação mais baixa e etc. E depois a gente teve a explosão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Tá? Então isso que está acontecendo agora de deflação, a gente esperava que fosse acontecer no ano passado, só que como teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, as commodities subiram muito, e aí a gente teve um aumento de preço. Então, supondo que não tenha uma outra guerra, não tenha um Covid, não tenha outra coisa qualquer, a gente deve ter inflação agora mais controlada. Claro que não vai ter deflação para sempre, mas a gente vai ter uma inflação mais controlada, igual até já vinha acontecendo aqui, ó, antes do governo
tirar o tributo dos combustíveis, etc. A gente já via que 0,52, 0,59, aí 0,21 já pegou um pouquinho da queda dos combustíveis. Enfim, é só para vocês terem uma noção. Então, quando o ano que vem sair esse 1,82, 1,83, 1,74, 1,41 e entrar aqui números próximos de 0,50, 0,40, por exemplo, a gente deve ter uma deflação em 12 meses, porque hoje está em 8,25. Então, na hora que você tira 1,80 e bota um 0,4, 1,83 e bota um 0,4, 1,74 e bota um 0,4, 1,40 e bota um 0,4, você vai ter um número muito menor disso aqui, tá? Então, talvez até a gente tenha deflação, acredito que é possível, mas fica muito claro que existe uma tendência de queda aqui do IGPM, eu acho que isso é impossível de alguém falar o contrário. Né? Ah, foi culpa do fulano de tal que baixou o combustível por fins eleitorais. Tá bom, isso explica isso aqui, mas não explica isso, entendeu? Então é muito claro. Então, quando a gente vê aqui os resultados gerais do IGPM, a gente vê que a gente teve uma queda muito acentuada no IPA, que é 60% do IGPM. A gente já teve uma queda muito mais branda para o consumidor, então você, consumidor, talvez não esteja percebendo isso. Quem está percebendo mais? Quem está percebendo mais são as empresas, que compram aqui insumos, ó, menos 1,27. E o INCC da Construção Civil subiu 0,10. Então, quem tem aquela parcelinha de imóvel não vai subir tanto. Em agosto, inclusive, teve alta também, 0,33. Você vê que o Índice Nacional da Construção Civil continua crescendo, né? Ele não foi impactado aqui por isso. E aí aqui a gente tem, né, INCC aqui, materiais e equipamentos até com uma deflação, porque aí puxa alguma coisa de ferros e etc., de aço, alumínio, que teve uma queda forte de commodities, que a gente vai ver no IPA, serviços 0,34, mão de obra 0,26, ficando muito tranquilo aqui, e INCC em 12 meses a gente vê também uma tendência de queda, mas ainda em um patamar de 10,89. Tá? O IPA, a gente tem aqui já uma deflação, ele que puxa o IGPM para baixo. Tá? E ele tem puxado o IGPM para baixo exatamente por quê? Por causa de bens intermediários e matérias-primas e brutas, que caíram menos 1,47 aqui, caíram 1,84, respectivamente. Tá? Então, isso aqui é importante. Por quê? Por quê? Porque a gente viu muitas empresas lá atrás no segundo trimestre tendo compressão de margem, tendo redução de margem, porque aumentou muito o custo. Custo de insumo, custo de matéria-prima e etc. E o que a gente já está vendo há 2 meses aqui? A gente já está vendo queda de bens intermediários e de matérias-primas. Tá? Então essas empresas, elas vão conseguir ter uma redução de custo. Ah, mas ela está vendendo mais barato? Bens finais está caindo menos. Tá? Então as empresas devem recuperar alguma coisa à margem. Só fica de olho por quê? Porque às vezes ela comprou o estoque no segundo trimestre. Então essa recuperação de margem às vezes não vai aparecer no terceiro, vai aparecer só no quarto. Às vezes tem um delay. Tá? Então é importante de vocês ficarem prestando atenção nisso. Tá? E outra coisa também que é interessante é a gente ver a origem. Né? E o IPA, a gente tem produtos agropecuários, que até tiveram uma queda em setembro, em agosto não, em agosto eles tiveram alta, e produtos industriais com queda forte, principalmente na indústria extrativa, há 2 meses seguidos. Então foi menos 4,8, agora menos 3,9. A gente viu uma queda bem forte, principalmente no minério de ferro. E aqui a gente tem a parte do índice de pressão consumidor, que aí parece muito com o IPCA. E a gente já começa a ver aqui um IPC indo para 5,59. Então, se o teto da meta do Brasil é 5%, embora não seja exatamente esse índice, né, esse não é o IPCA, a gente pode ver ele caindo aqui para baixo, pelo menos do teto da meta. Então, quem sabe o Brasil consegue bater a meta do IPCA esse ano. E o que aconteceu no IPC? A gente teve uma queda forte aqui de transportes há 2 meses seguidos. Né? O agosto é esse laranja aqui e o azul é o setembro. Você vê que setembro, o único índice aqui, o único segmento que trouxe uma inflação muito forte foi educação, leitura e recreação,
que não tem um peso muito forte. Então, mesmo que você acredite, tá? Porque alguém te falou, o transporte é por causa da gasolina, é por causa da telecomunicação, que também teve aqui queda, né, mais forte, é por causa de energia elétrica e etc. Quando a gente olha o todo, a gente vê o quê? A gente vê que a habitação subiu só 0,21, a gente vê que a alimentação caiu, a gente vê que vestuário subiu 0,57, saúde, que costuma ter uma inflação médica aí de medicamentos, etc., maior do que a média, já subiu 0,72, que está super tranquilo. Despesas diversas 0,08. Então, quer dizer, tirando essa educação, leitura e recreação, todos eles estão naquele patamar que subiria 0,4, 0,5 o índice que eu falei antes. Então, nenhum deles está perdido aí no meio do caminho, tá? Então, esses são pontos importantes da inflação, tá? Na minha visão, mesmo quando acabar o impacto da queda da gasolina, inflação já pelo menos está controlada. Pode não estar na meta que o governo quer, mas já está controlada em 5,5%, 6% ao ano, que já não é uma coisa que vai trazer um problema grande para a economia. Tá? E aí depois é trabalho de formiguinha lá, de puxar um pouquinho para baixo para 3,5%, 4%. A grande questão é, os outros indicadores já parecem estar controlados, óbvio, salvo se acontecer outra guerra da Rússia, outra coisa da pandemia, enfim. Né? Esses eventos exógenos a gente não tem controle. Então, ficando normal, na normalidade, a gente já tem uma inflação que, na minha visão, pelo menos no Brasil, os juros já fizeram um trabalho e já estão controlados. Agora, qual empresa deve ter problemas com isso? Tá? A empresa que eu separei aqui foi a Taesa, até porque eu sei que muita gente tem Taesa. Daniel, então você recomenda vender tudo de Taesa? Não. Tá? Eu, pelo contrário, eu continuo até com recomendação de compra, saiu o relatório dela semana passada. Só que a pessoa que tem Taesa, eu acho que ela não é trader, né? Ela é uma pessoa que está preocupada em receber os dividendos. A única coisa que você tem que estar ciente é que talvez esse dividendo venha um pouco menor. Você recebeu R$5 de rendimento lá em 2021. Você deve receber 4 e pouco esse ano. Não se assuste se você receber uns R$3, 3,20, por exemplo, em 2022. Né, somando aí o 2022 até a reunião de abril do ano que vem. O que veio em maio é referente a 2021, porque era referente ainda ao quarto trimestre. Então, somando agosto, novembro, dezembro, que às vezes vem, e maio do ano que vem, deve vir um número menor, em torno de uns 3,20, e talvez para o ciclo 2023 também. Por quê? Porque ajuste GPM aqui, ó, você vê que 2,3 bilhões de RAP é ajustado pelo IGPM. Né? Então subiu no ciclo de 2021 e 2022 37%. Então ela gerou um dividendo absurdo. 10% aqui em 2022 e 2023. Parte disso é incorporado ao ativo contratual e o ativo financeiro. Então parte disso vai acabar gerando rendimento. Então aqui em 2020 e 2021 eu achava que no ponto de equilíbrio o dividendo de Taesa era 2,40, 2,30. Agora eu já acho que é 3,10, 3,20. Então a gente não tirou recomendação, porque uma ação que está R$40 pagando 3,20, 8% de yield, para mim é interessante. E se cair para 35, para 32, cara, fica mais interessante ainda. Tá? Então quer dizer, ela deve sofrer nos rendimentos e pode ser que ela não suba por causa disso. O mercado é imediatista. Né? Em compensação, por outro lado, ela já tem 1,5 bilhão aqui de IPCA. Né? Se antes ela tinha quase 80% aqui em cima de IGPM, hoje a gente já vê que está aqui em 35% IPCA e 65% IGPM. Então ela já está trabalhando isso. Agora, de forma bem técnica, e agora pode ser que fique mais difícil a explicação. Qual a empresa que eu acredito que deva se beneficiar da alta do IGPM que ninguém está percebendo? Tá? É uma empresa que tem caído na bolsa e também é do setor financeiro, que é a Engie Brasil, a EGIE3. Tá? E eu vou fazer aqui uma explicação que deve ser técnica. A gente está pegando aqui a nota 34 no resultado financeiro e a empresa tem concessões a pagar. Está aqui, ó, concessões a pagar. E aí ela teve de pagamento dessas concessões a pagar em 2020 929 milhões, em 2021 1 bilhão e 49 milhões.
Quando a gente pega aqui para junho de 2022, agora pegando só o acumulado de 6 meses, a gente vê aqui que ela teve 715 milhões a pagar em 2021 nos primeiros 6 meses. Quer dizer, 715 milhões e depois acabou o ano com 1 bilhão e 49. Quer dizer, foi só 300 e poucos milhões em 2021, no restante do ano. E aqui, ó, 524 milhões de concessões a pagar nesses primeiros 6 meses aqui de 2022. Então teve uma queda aqui de 200 milhões. Por que isso? Bom, e por que acontece aquilo? E aí a gente passa para essa página daqui, que é a parte das notas explicativas, a página 199 do ano passado, que é a mutação das concessões a pagar. Então, quando a gente pega de 2020 para 2021, a gente vê que as concessões a pagar têm uma parcela de juros, que até aumentou bastante, porque o saldo de concessões a pagar subiu, e tem uma parcela de variações monetárias. Né? E o saldo que sobra daquele que é dos próximos 12 meses sai do não circulante para o circulante e uma parte é amortizada, tá? Normal. Então, para 2023, por exemplo, acreditava-se em 351 milhões, para 2022, 288 milhões de amortização. Mas a grande questão é, esse aumento aqui de variações monetárias, ele é IGPM. Então, o saldo subiu de 3,2 bilhões para 4 bilhões e agora para 4,8 bilhões. Tá? E aí, a empresa acabou lançando muita despesa financeira ali no balanço dela. Tá? Por quê? Porque é IGPM. Na hora que você tiver uma deflação mais acentuada do IGPM, algo que não teve ainda, e se a gente olhar de novo aquela apresentação de PowerPoint, a gente vai ver que o IGPM dos primeiros 6 meses ainda ficou alto. Aqui, ó, janeiro, 1,82, 83, 74, 41, 0,52, 0,59. O que eu imagino que vai acontecer? Eu imagino que aquela receita financeira, aquela despesa financeira ali que a gente viu de concessões a pagar, pode vir exatamente até um número negativo agora no terceiro trimestre. E aí, esse valor de passivo reduz e isso vira lucro direto para o acionista contábil, mas vira lucro. E isso pode trazer até uma distribuição maior. Então vamos tentar achar aqui agora como é que está essas concessões a pagar ainda do acumulado de 2022. Ó, e aqui eu já consigo achar, ó, atualização de valor presente 226 milhões e variações monetárias 298 milhões. Então esse 298 milhões aqui com toda a deflação, eu acredito que ele pode chegar no final do ano zerado. E aí isso vai virar lucro para Engie Brasil e compensa em parte a questão dos empréstimos e financiamentos. Então eu não duvido que ela venha com um resultado já bem expressivo no terceiro trimestre, exatamente por causa dessa redução das variações monetárias que incidem sobre as concessões a pagar, que incidem sobre o resultado financeiro, que reduzem o lucro dela. Enfim, pessoal, falei que ia ser uma explicação um pouco mais técnica, tá? Isso tudo que eu estou mostrando são informações públicas, estão nas notas explicativas da Engie Brasil. Nem sempre é legal de ler isso, porque são 256 páginas, mas como a gente já acompanha a empresa ali, pelo menos desde 2017 na Research, e eu já acompanho desde a época que ela era Tractebel, eu já entendo um pouquinho melhor isso, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Preferi não falar de eleições, eu acho que é melhor nesse momento atual. Acho que quem tinha que decidir voto já decidiu, quem não decidiu e não quer votar em nenhum já também decidiu isso. Então, enfim, faça uma boa escolha, faça uma boa opção amanhã, aquela que seja melhor tanto para vocês quanto para o país. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.